O agro brasileiro é o agro mundial com maior percentual de cobertura verde dentro de propriedade privada no mundo. Mais de 1.600.000 nascentes de água dentro de propriedade privada, mais do que em qualquer outro país do mundo. Existe uma legislação que a gente gosta de falar dela, mas ela não foi implementada. Então, nas entrevistas eu estou até deixando de lado, que completa 10 anos do Código Florestal. Ano que vem nós não conseguimos implementar ainda. Mas, de qualquer forma, nós somos solução por quê? Porque qualquer produto produzido aqui no Brasil, ele, além da área de produção, ele tem um sorvedor de carbono também, que são suas reservas legais e suas APPs, coisa que você não enxerga lá fora. Agora, a gente tem esse desafio imenso do desmatamento ilegal e ele afeta de que forma? Eu acho que tem um erro de percepção quando as pessoas dizem que o agronegócio tem uma má imagem internacional. Não, não é o agronegócio que tem a má imagem. Tanto não tem que a gente vende para 200 países do mundo. Você não vende nada tão ruim para 200 países. Então, a produção de alimento brasileiro é boa e é reconhecida pelo mundo. É a imagem do Brasil que está debilitada. É isso que está debilitado. Então, os setores econômicos brasileiros passaram a ser vilão por causa de uma estrutura, por um erro de política pública, por um erro de política ambiental, por um erro crasso de relações internacionais, e nós estamos pagando essa conta por isso. Se nós somos o vilão nesse momento por esse link indireto, porque o que foi grilado, desmatado e queimado, um dia vai virar pasto, um dia vai virar agricultura, então é um link indireto que você tem isso, nós somos a solução também para isso. E só falando sobre desmatamento legal e ilegal. Se a gente resolvesse essa maldade do desmatamento ilegal, nós teríamos na Amazônia 11.000 quilômetros quadrados passíveis de desmatamento legal. Se a gente fizer 11.000 quilômetros quadrados de desmatamento legal, nós vamos emitir 2 gigaton de carbono equivalente. Vamos começar a pensar nisso, porque isso vai fazer parte das relações e do trade internacional. A exposição do Marcelo sugere um lado, digamos que eu diria, uma perspectiva mais agradável, vou falar assim. Se a questão é de políticas públicas e de posturas em matéria de relações internacionais e decisões políticas, é mais fácil de corrigir do que se fossem questões que pertencem ao mundo da física ou da natureza, sobre as quais a gente tem menos controle. Uma eleição resolve isso? Eu não sei responder essa pergunta, William. Depende de quem foi eleito, né? Claro. Agora, na linha do Marcelo, tem coisas interessantíssimas que as pessoas não sabem no Brasil. Por exemplo, floresta plantada, que é uma área importante, papel celulose, por todo o mundial. Nós temos 9 milhões de hectares de floresta plantada no Brasil. Ninguém sabe disso. Cana-de-açúcar, que é o produto fundamental, tem 10 milhões de hectares plantados. Floresta plantada, 9 milhões de hectares. E outra, as florestas plantadas têm uma exigência legal do APP, da reserva legal, tem mais 6 milhões de nativas ao lado das plantadas. São 15 milhões de hectares de floresta, só um setor papel e celulose. A agroenergia, que o Marcos falou, o Brasil tem uma matriz energética 49% renovável. Sabe quanto vem do agro? 19%. Etanol de cana. O etanol de cana emite 10% do CO2 que a gasolina emite. O biodiesel de soja, 19% do CO2 que o diesel emite. A agroenergia, a eletricidade gerada nas usinas de açúcar com bagaço, que é lixo, ou folha que é seca, que não vale nada, queimada nas caldeiras, tem uma economia extraordinária e é lançada na rede, na seca, quando as represas secam e a safra de cana avança. Então, uma matriz energética nossa tem no agronegócio um papel extraordinário. Roberto, mas aí se torna ainda mais forte esse paradoxo. Como pode um país como o nosso, que tem lições a dar de fato nesses aspectos, cair no papel de vilão? Mas é o que está dizendo, é solução. É solução. Sim. Para ser solução, o Marcelo está sugerindo algo que é nevrálgico, porque ele está dizendo o seguinte: lá fora, os nossos códigos legais, se nós formos capazes de aplicá-lo, é o Código Florestal, nós teríamos, entre aspas, direito, de acordo com as nossas leis, a derrubar 11.000 quilômetros quadrados de floresta. O mundo não está disposto a aceitar isso. O que o Marcelo está dizendo é o seguinte: mesmo quando o nosso governo diz, nós temos um Código Florestal avançado,
que foi escrito por consenso e acabou não contentando a todos, mas de qualquer maneira foi um marco na tentativa de compromisso e negociação entre os vários setores e envolveu um considerável esforço político. Mesmo esse Código Florestal não vai nos servir de argumento lá fora diante das modificações que vêm. Marcos. Olha, eu acho que nossa maior dificuldade como país, e não é só no agro, é a questão da organização, é a questão da governança, certo? Infelizmente, a gente tem 66% do país é coberto por vegetação nativa, é um dos índices mais altos do mundo, 30% por agricultura. Nós estamos vendo esse clash há décadas, certo? Sim. E é um clash que não deveria estar existindo. E isso depende de coordenação público-privada, certo? Por exemplo, a questão da implantação do código. Por que a gente não implantou até hoje, 10 anos depois? Levou 10 anos em discussão e agora são 10 anos desde que ele foi aprovado, já são 20 anos, certo? A gente não tem organização para fazer isso. Alguns estados, como o caso lá do Mato Grosso, estão fazendo e estão dando exemplo, mas há problemas graves em outros estados, né? Então, acho que essa coordenação é fundamental. Ela começa lá nas ações que têm que ser tomadas no campo, porque não há comunicação possível no exterior se não houver ação concreta no campo. Não adianta ficar falando que temos a maior... Não, eles querem fatos, eles não querem palavras. Fatos, certo? Não adianta falar, por exemplo, do estoque de florestas. O que eles estão olhando é para o fluxo que está acontecendo hoje, que é o fluxo do desmatamento ilegal. 98% ilegal e 65% do desmatamento é ligado a governo. É basicamente a parte lá de assentamentos, lá de reservas indígenas. Terras públicas. Terras públicas, terras devolutas que não têm dono. Até hoje nós temos 50 milhões de hectares de terras devolutas que não têm dono, que é um convite para a criminalidade. Então nós precisamos de organização para fazer as coisas aqui dentro e depois precisamos de mais coordenação para agir lá fora. A nossa capacidade de se comunicar em inglês, de estar presente lá fora é muito baixa, né? A gente tem hoje pouquíssimas entidades brasileiras que atuam lá no exterior. A política comercial brasileira flutuou muito nos últimos anos, era uma no tempo do Fernando Henrique, foi outra no tempo do Lula, agora foi outra lá no Bolsonaro. Falta essa continuidade que a gente observa em muitos países, sabe? Há uma troca permanente de pessoas e de governos e todos os governos são muito curto-prazistas. Então, o que um faz não passa para o outro, certo? Então, o que me parece que é mais importante nesse tema todo é precisamos ter mais organização, mais coordenação. Não dá para o governo resolver esse problema sozinho, tem que se coordenar com as entidades e com as empresas. E a grande novidade que houve lá em Glasgow agora é exatamente que o mundo empresarial está tomando posse desse assunto lá da mudança do clima, com muitas ações concretas, então já não depende mais só daquilo que acontece nos governos.